A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos segunda-feira, 4 de novembro, de volta para mais um debate aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, gente. Olha, hoje, 4 de novembro, é dia do inventor, tá? O cara que inventou alguma coisa, hoje é o dia dele, né? Pois é, legal. Então, hoje, 4 de novembro, é essa data aí comemorativa. Muito bem. Já está chegando aqui os nossos... mais um debatedor que estava faltando, e a gente vai já iniciar aqui o nosso debate de hoje. E eu vou começar aqui com Eliel Henrique, nosso professor de teologia. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Hoje, segunda-feira, e é dia de conhecimento, dia de estudo. Além do nosso debate aqui, às 17 horas, teremos o Jornada Teológica. Espero vocês lá, tá bom? Muito bem. Conosco também o pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil, pastores da mesa, professor Eliel, pastor que acabou de chegar, flamenguista pela camiseta, mas esqueci o nome. Até parece. Barbosa. Pastor Gil, e bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bem. E o pastor José Barbosa, hoje mais flamenguista do que nunca, hein? Bem bonito hoje, hein? Agora essa aí é de 86, hein? Rapaz, eu nem sei. Igual um colega meu, seu Ari, assistindo o jogo da seleção, eu falei, qual tá o jogo da seleção? Seleção não entendo nada, eu sei que eu sou Flamengo. Mas bom dia, que a paz e a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Eliel, esse jovem expoente, eu posso dizer assim, tem falado de você para algumas pessoas, viu? Isso. Esse camarada aqui é o teólogo da nossa... É o teólogo? Pode ser também. Mas nós estamos felizes e parabenizar o pastor George pelo culto de ceia no ginásio da Sião, onde o poder de Deus se manifestou com muita clareza. Foi ontem, E também, sábado, né? Fui pro futebol dos pastores. Primeiro toque que eu dei na bola foi uma assistência, aí veio abaixo. Aí um grandão, um alemão lá, 2 metros de altura, me deu umas panadas, cara de 20 anos me deu umas panadas, de 72, quase que processei. Mas que Deus possa falar conosco aqui nesse debate. Amém. E que a bênção do Senhor seja manifesta cada dia em nossas vidas. Pedir ao pastor José Carlos que ore e apresente esse debate ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez podemos estar aqui na Melodia para tratar de assuntos relacionados ao Teu reino, à Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja norteando todo esse debate para que os ouvintes possam ser edificados, esclarecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, olha, vamos dizer que a reforma protestante teve aniversário esse último dia 31 de outubro, e a gente vai fazer uma semana de debates aqui sobre a reforma protestante, tá bom? Vamos aqui. Devido a algumas práticas da igreja medieval, os reformadores defenderam que a verdadeira religião possui alguns princípios. Gostaria de entender melhor esses princípios e como eles podem ajudar a igreja de nossos dias. Como os princípios da reforma protestante podem ajudar a igreja hoje? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Se fala muito da reforma protestante, professor Eliel, e aqui a reforma fez isso, fez aquilo, e que a reforma teve os seus princípios destacados, mas esses princípios da reforma protestante,
como é que eles podem, na prática, ajudar a igreja hoje? Perfeito. Ó, a reforma protestante, né, infelizmente foi algo que não é comemorado com tanto ímpeto, se a gente não falar em uma rádio ou em algum momento de pregação, né? Cai no esquecimento. Hoje em dia o que é comemorado no lugar é o Halloween, né? Por N motivos também, que tem a ver com a teologia, que não daria pra gente falar. Mas um princípio muito fundamental, tirando os 5 principais da reforma, foi a escritura, né? Só a escritura, ela teria a fonte primária, tanto da voz de Deus, como também para que o ser humano, né, descobrisse o seu propósito na Terra. Então foi algo que os pré-reformadores bateram na tecla, os reformadores, né, após Lutero, bateu na tecla de que apenas a escritura tinha poder, né, e força sobre a sua vida. Então o princípio hoje fica muito claro é que a Bíblia, ela voltou, né, desde a reforma, né, à nossa mão de uma forma palpável. Só que eu vou pontuar aqui, pastor Gilo, que a reforma ela teve um trabalho muito grande, eu creio que a gente vai continuar dissertando aqui. Lutero não foi o primeiro, né? Teve N homens por trás, ele ali só deu mais um pontapé do que já estava vindo acontecendo, Savonarola, John Hus, Zwingli. Só que o que eu vejo hoje é que parece que precisa ter uma nova reforma, porque dos 5 solas que foi proposto, né, sola Escritura, sola Deo Gratia, sola Cristo e sola Graça, tudo foi proposto, parece que a igreja novamente está se afastando, né, voltando às práticas no qual foi 95 teses pregadas contra. Então a gente vê hoje o mesmo mercantilismo que teve na época, a gente está vendo o mesmo afastamento da Bíblia. E só para o ouvinte entender um pouquinho e os pastores continuar aqui, o pontapé mesmo da reforma só foi possível por causa de Gutenberg, que foi o cara que criou a imprensa móvel, né? Foi o inventor ali da imprensa, e a partir da sua invenção pôde propagar ali a Bíblia, o Evangelho de uma forma mais rápida e mais eficiente. Hoje temos, além da imprensa, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, e ainda assim a gente tem um aparelho desse, que com um clique eu tenho a Bíblia que eu quiser no mundo inteiro, em qualquer língua, e ainda assim o cristão, infelizmente, não tem dado essa ênfase à sola Escritura. Mas ao longo do debate eu creio que a gente vai falar desses princípios com mais veemência. Muito bem, queria ouvir o pastor José Carlos. E aí, pastor, os princípios da reforma protestante que podem nos ajudar hoje? Olha, pastor, tem nos ajudado bastante, né, pastor? O professor Eliel bem elucidou aí a questão. A reforma foi um ponto, um expoente em toda a história da igreja, né? Um dos principais expoentes que devem ser comemorados, porque foi um marco para mudar toda a dinâmica do entendimento bíblico, né? Como já foi dito, não quero chover no molhado, mas é importante a gente ressaltar isso, porque antes, mesmo que eles tinham digamos, a Bíblia, mas a Bíblia não era a regra de fé e prática, ela era apenas um adereço, alguma coisa ali para lembrar né, de algo. Mas o que valia mesmo naquela época eram os ditames ali do papado, né? Eram os ditames do clero, que inclusive fugia em muito das escrituras, né? E como Eliel falou, em toda a história da igreja, antes da reforma, houveram pessoas que deram suas vidas pela verdade, sim, né? Sim. E nisso aí, eu creio que o Espírito Santo ele sempre foi protegendo a verdade, porque quem queria conhecer a verdade tinha acesso a ela. Uhum. Agora, quem queria uma religião apenas para chamar de sua, né, continuava ali comendo na mão do clero. Sim. Né? Então, quando veio a reforma, realmente houve também assim, muita resistência, como toda reforma, todo movimento tem, né, de mudança, tem resistência, tem até guerra, como houve também. Né? Mas, graças a Deus, finalmente a verdade veio à tona e, como foi bem falado aí pelo Eliel, ele elucidou tudo, né? Quer dizer, abriu o caminho para nós aqui. A gente fala, como disse o Eliel, Estou inspirado com a camisa do Flamengo. Né? E aí, a gente tem hoje a Bíblia graças a essa reforma.
Muito forte. Porque teve uma época em que a Bíblia, olha gente, pasmem vocês, a Bíblia Triste. foi extinta, foi queimada, Triste. foi proibida. Isso tudo na história da igreja. Não é na história, não outra história não. Na história da igreja. A Bíblia, regra de fé e prática da igreja, foi proibida de ser lida na igreja, estudada. Então, todo aquele que tinha a Bíblia, como no caso de Zwingli, o Martinho Lutero, Sim. o Wycliffe, né? É Wycliffe o nome Wycliffe, dele, né? é. Que morreu queimado, né? Na fogueira, foi ele. Até Foi depois de morto ainda foi votado para ser preso ainda. Morto. morto, é Você vê como é que a galera verdade. tava. Você vê que tamanho Não era, é nem tamanho era o perseguição, ódio. não é perseguição, não. Aí já era um fanatismo Já tava religioso, né? Pedia até pro Hezbollah. Ali tava feio. Tava feio. Hezbollah xiita. É. Então, hoje nós damos graças a Deus e precisamos resgatar realmente esse dia histórico da reforma protestante, até para a gente poder valorizar mais aquilo que nós temos hoje. Verdade. Para que não seja necessário uma segunda reforma. É voltar aos postulados da primeira. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião inicial do pastor José Barbosa a respeito do tema, pastor. E aí? Eu creio que nós, como igreja hoje, temos que praticar a volta do primeiro amor, como já disseram os colegas aqui. Né? A reforma, para mim, também não foi o ápice Uhum. daquilo que a Bíblia ensina, mas foi o pontapé inicial, que abriu o leque, abriu o entendimento. O Espírito Santo teve liberdade para trabalhar, né? Aproveita aqui. E era a bula papal que regia tudo, inclusive se alguém fosse pego lendo a Bíblia, era condenado por feitiçaria. Por isso que foi proibido mesmo. Então tinha que ter punições severas. Né? Aí a gente chega hoje, olhando, algumas coisinhas, parece mensagem subliminada de antigamente. Não fala declaradamente que isso, mas é isso mesmo. Por exemplo, as indulgências hoje eu já tive conhecimento real de pessoas que têm que dar oferta para comprar uma casa melhor no céu. Exatamente. Tem Venda de isso, já indulgência tem na isso. versão 2024. O Estado missionário já A viu isso já. indulgência de hoje, né, e tal, é exatamente o contrário que os reformadores pensaram e que os apóstolos pensaram. A doutrina dos apóstolos totalmente diferente de muitas coisas que acontecem em nossas igrejas. Em nossas igrejas. Eu sou metodista, mas eu sei que muitas coisas já têm infiltrado, como no passado. Infiltrou na igreja, que nós cremos que a igreja católica apostólica é a primeira igreja. E, às vezes, conversando com um amigo da minha família, um padre, rapaz, eu falei que nós católicos, rapaz, nós somos uma banda. Não, mas você não é pastor? Não, eu sou católico, universal. E tem mais, sou católico que pratica a doutrina dos apóstolos. Não é romano. Só não sou romano, disseram bem aqui, o tal de Eliel, que é nosso amigão. Então, veja bem, eu vejo que nós precisamos, o pastor Gilaelson, pensar um pouco mais o que perdemos, o que ganhamos com a reforma, o que avançamos pós-reforma, o que a geração de uns, vamos dizer, uns 10 a 15 anos para cá, está perdendo também e fincando novos marcos. Eu estive antes de nascer, eu vi um pastor jovem, mais ou menos, uns 45 anos. Para mim, até 60 anos, para mim, hoje é jovem, você sabe, né? Não me chama de velho, que a gente conversa lá fora. Não, eu já passei dos 60 também. Então, veja bem, hoje, as coisas velhas, até mesmo coisas bíblicas que para muitos jovens já estão velhos. Sim. Já estão velhos. Tem gente que não está consultando Bíblia mais para orientar, nada disso. Não estão consultando nada. Os velhos são escanteados, sendo que o primeiro velho
que foi apresentado para Jesus neném, né? O Simeão, falou, poxa, agora eu posso morrer em paz. Eu estou vendo a salvação. Né? Então, eu creio que se Martim Lutero tivesse hoje aqui, eu falei, não valeu quase nada o que eu fiz. Quase nada. Porque as coisas são enrustidas, a indulgência está enrustida nas coisas, com promessas que a Bíblia não tem para muitas pessoas. Eu creio que Deus pode dar riqueza. Eu creio que Deus pode prosperar muito mais do que dar riqueza. Fazer prosperar. Por exemplo, eu tenho um paletó que ele tem 44 anos e ainda usa hoje. Isso é prosperidade, ou não é? Ou falta de dinheiro? Mas meu paletó tá bonitão. Faço até casamento com ele. Né? E tal. É o paletó ungido. Pode ser também. Pode ser também. Então eu creio que nós temos que pensar bem sobre a antiga reforma, que faltou muita coisa para entrar. Mas o leque, através do Espírito Santo, ampliou a visão da igreja. Foi uma guinada tremenda, mais de 1000 anos de trevas. Mais de 1000 anos de trevas. Aí começou a haver a verdadeira conversão, né? E tal, esse negócio de comprar pedaço no céu, né? Quem tinha dinheiro é perdoado mais rapidamente. Hoje ainda, só reconhece que alguém for para o céu se os homens julgarem. Quem entende sabe o que eu estou falando. Então, eu, por exemplo, se fosse para me julgar, para ir para o céu por um milagre que Deus já me usou, eu já estaria. Quantos milagres Deus já me usou para fazer nessa terra aí? Muito bem. 11 horas e 26 minutos, obrigado por sua audiência. Hoje estamos discutindo este tema, como os princípios da reforma protestante podem nos ajudar hoje, ajudar a igreja hoje, né? Elia, vamos lá, vamos falar de duas ideias, basicamente, vamos resumir. Como é que, primeiro, a ideia, como é que os reformadores removeram a ideia do purgatório, o ensino, né, e a prática, né, na reforma, porque assim foi bastante complicado, porque além do erro, do equívoco, também era uma fonte de lucro, né? Sim, e lembrando, pastor Gila, que toda heresia às vezes é baseada em versículo, né? E o Papa que está em voga ali na época de Lutero é o Papa Leão, e ele veio buscando de alguns papas anteriores a ele relatos sobre o purgatório. Então, como a gente acabou de pautar, a igreja não tinha acesso à Bíblia. Ela não tinha acesso a... Deixa eu ver esse versículo que ele citou. Comia o que dava na mão dela, né? E ainda pior, toda a liturgia era feita em latim. Metade estava sentada, nem na latim falava. Já para não entender. Já para não entender. Então, e isso é interessante, que a igreja vai pedir perdão em 1962, no Concílio Vaticano II. Né, com o Papa Bento, ele vai falar, gente, vamos fazer um concílio aqui e tirar alguns detalhes, mais para frente a gente fala sobre isso. Mas o interessante é que ali naquele momento ali, no Diário de Lutero, é interessante que o que vai machucar ele é quando ele vê o Witzel, né, e vários outros caras ali vendendo e falando sobre o purgatório, dizendo assim, mas fica tranquilo, que para tirar seu ente querido do purgatório é só ouvir o tilintar da moeda caindo. E aquilo... a moeda caía, assim que o tilintar dela ressoava, aí a alma saía de automaticamente. Lá e ia pro céu, E né? tinha um versículo, uma coisa bonita. O bom é que a galera tem versículo pra tudo. Só que, de novo, as pessoas não tinham acesso. E como o pastor citou, tem uma história que eu direto gosto de contar ela. O Papa Gregório IV, ele foi um dos primeiros papas a dizer assim, a Bíblia e a letra mata. Foi da onde surgiu essa teoria. E algumas pessoas começaram a tentar, né, chegar perto da Bíblia e morreu. E anos depois foi se descobrir que ele tinha envenenado as páginas da Bíblia. Então isso aqui são relatos de vários e outros piores que tem, de como que a igreja foi afastando as pessoas da Bíblia para que a gente pudesse comer tudo calado, tranquilo, entendesse que eles tinham domínio. Então quando Lutero vem com a 95 tese e a do purgatório, se eu não me engano é a 12ª, ele tá falando assim, gente, não tem base. Eu li. Eu me deleitei na Bíblia, não tem sobre isso. Por que vocês estão mentindo? E aí Lutero faz todo aquele ímpeto para tentar traduzir a Bíblia, né? Levou 3 meses ali a tradução do grego, do Novo Testamento, levou quase 7 anos no hebraico do Antigo. E aí você percebe como que os homens da Bíblia, os reformadores,
bateram a tecla em várias coisas antibíblicas e hoje a gente está tão longe da Bíblia. Agora, olha para você ver a questão da malignidade deste ensino, né? Uhum. Assim, imagine que você não tem conhecimento da Bíblia, Nada. porque a Bíblia, você não tem acesso a ela, tiraram, esconderam de você, e aí você tem a oportunidade, o líder lá na frente fala que você tem a oportunidade de tirar um parente seu do inferno. Bateu bem na dor. A partir do momento que você coloca uma moeda lá. Imagine aí. Aí você fala, se tem essa possibilidade, Pra que eu vou procurar outra coisa, vou né? colocar meu cofre inteiro lá. E tinha gente que realmente fez isso. Fazia Tinha assim. gente que se endividava. E tem até uma história, pastor E Gil. é assim a igreja que Um período a igreja antes, se enriqueceu, né? um homem chamado Pedro Valdo, os valdenses, que foi um dos percussores ali. Ele era muito rico, um banqueiro. E ele ouvindo sobre isso, uma época ele diz que ele chegou a dar 1,4% da sua renda para a igreja, porque ele entendia que todos os seus parentes precisavam ser tirados do inferno. Depois de um tempo, graças a Deus, ele entendeu isso e não fez mais, pelo contrário, doou aos pobres. Mas olha como, queridos, os ouvintes agora, olha como que é perigoso a gente voltar para as práticas da Idade Média na Europa medieval, no qual você só ouvia, e de novo, estamos voltando a isso. Então eu faço aqui, não é nem um apelo não, é uma chamada, assim como o filme A Forja. Eu estou convocando aqui os jovens e toda a igreja. Aprenda a voltar para a Escritura. Não existe um papa na frente do púlpito. Existe um servo de Deus comissionado a ser um pastor que precisa passar a palavra e você precisa estudá-la como os bereanos. Então vamos ao intervalo, já a gente retorna porque tem a questão do que os reformadores bateram também, que foi a questão do mediador, né? Então, para os reformadores não havia um mediador humano como o Papa, né? E aí agora tem que colocar justamente a Escritura para mostrar quem é esse mediador entre Deus e os homens. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Filé peito de frango congelado, quilo 18,85. Creme de manteiga natural da marca 500 gramas, 17,90. Fígado bovino, quilo 8,90. Ofertas válidas até 10 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos agora, 11 horas e 34 minutos. E aí, como os princípios da Reforma Protestante podem ajudar a igreja hoje? É o que estamos discutindo para você que chegando agora aí, pega o debate em curso. Vamos lá, o pastor Zé Carlos, a questão também que foi um grande problema foi a questão do lugar sagrado, né?
que centralizava ali o poder da igreja. Um outro erro, um outro equívoco, enfim, e a gente sabe que isso que eu estou chamando de erro e equívoco pode ser também usado para falar também uma espécie de malandragem, né? Ainda hoje é assim, né? Há muitas pessoas que acreditam assim, que aquele lugar é diferenciado, porque é mais santo do que os outros. É mais santo, é o lugar mais apropriado, e muitas congregações, muitas igrejas denominacionais têm se postulado assim. Aqui tem o poder de Deus, aqui tem um milagre, aqui sim. E quando Jesus chegou também tinha essa ideia. E é tanto que ele disse para a mulher samaritana: não tem um lugar agora. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, agora, para mudar uma realidade dessa também não é brincadeira, né, pastor Zé? Não é não, pastor, porque a essência do ser humano é uma essência de queda. Por mais que ele queira ser bom, ele não consegue. O apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. E olha que Paulo, né, para falar isso, Paulo, né? Paulo, né? ele tinha, então, ele passou para nós uma situação que é susceptível até ao pregador mais eloquente do mundo. Porque nós temos uma alma viciada no pecado. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar o tempo todo, porque a nossa alma, ela ama o pecado, ama a porcaria, né? Tem um pastor lá de Jequié que diz que a nossa alma gosta de porcaria, né? E quando uma criança só come porcaria, ela fica anêmica, ela perde a imunidade, né? Sim. E ela come o que gosta, né? Os biscoitinhos, os salgadinhos e tudo, né? O chocolate e tal. Se você dá tudo que a criança quer, você não vai estar alimentando. Assim também é a igreja, né? A Bíblia, ela tem tudo que é necessário para a gente ter uma vida ilibada, uma vida equilibrada, mas se a gente for fiel aos postulados das Escrituras, sem querer reinterpretá-la. Alguém já disse uma vez que a Bíblia, eu sei que é um termo assim meio pesado, mas eu entendi o recado, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Eu não diria que é a mãe, porque mãe é aquela que gera, né? Mas da Bíblia se extrai, né? A Bíblia mal interpretada, assim como uma faca pode ser utilizada numa cozinha ou para um açougueiro, ela pode ser usada na mão de um bandido, a mesma faca, né? E a Bíblia, então, se ela na mão de uma pessoa de bem, ela pode ser útil, mas na mão de uma pessoa do mal, ela pode ser também uma ferramenta de destruição das pessoas. Porque você tira da Bíblia, como o que nós falamos aí, na época da Inquisição. Eles tinham um argumento para aquilo. Mas como as pessoas não tinham acesso às Escrituras, ao restante das Escrituras, pelo menos, né? Então, comiam na mão daqueles que supostamente eram entendidos das Escrituras e que, na verdade, até entendiam, mas escondiam a verdade, manipulavam a verdade a fim de manterem o seu status de autoridade e, pior ainda, de angariar recursos às custas da fé do povo. E aí eu pergunto para vocês, será que isso não está acontecendo nos nossos dias hoje? Pastores, bispos, presbíteros e líderes de igreja, talvez não usando as mesmas táticas do passado, mas tendo o mesmo resultado que tinha. Sim. Ou seja, a manobra teológica para você conseguir pessoas para a tua igreja e para você conseguir maior arrecadação da igreja. Usando de manobras, e você usa versículo bíblico, texto fora do seu contexto, para disseminar aquilo que você até nem crê, mas é útil para você. Né? Então você faz das Escrituras uma ferramenta de elevar o seu status de pastor, ou sei lá, de líder da igreja, e para atrair as pessoas para a igreja, e até mesmo para incentivar a igreja a dizimar e a ofertar, como eu já vi, né? Uma vez eu vi, pastor, só encerrando aqui essa parte,
o pastor mostrou uma nota de R$10, e falou, olha, R$10, o que tem na nota de R$10? Tem um animal lá que eu esqueci, né? Que não procria, e se procria só dá uma... E o que tem? Aí quando chegou na nota de 100, na nota de 100 o quê? É um peixe. É um peixe, né? O peixe é o animal que mais procria. Então, se você dá uma oferta de R$100, não é? Olha só. E aí a pessoa inapta, diga, poxa, então eu vou ter que arrumar R$100 para dar de oferta, porque, sabe, a pessoa é estimulada dentro de uma heresia a dar uma oferta. Deus pode até abençoar, né? Mas aquele salafrário, eu chamo de salafrário porque aquele salafrário que fez isso aí, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome fiz aquilo, e aí o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci, porque não foi no meu nome, porque o nome do outdoor que estava lá de uma conferência não era o meu, era o seu. Exatamente. Grande culto de avivamento com o pastor, não era o meu nome, era o seu que estava lá. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso hoje. Agora eu não sei se tem como fazer uma nova reforma. Acho que vai dar um trabalho. Vai dar trabalho. Porque a igreja hoje está, não sei se está pior do que antes. Não, pior acho que não está não. Mas que está mais difícil ter uma reforma hoje, tá. Muito bem, 11h41. Pastor Barbosa, uma outra questão, né, que aí eu fiquei devendo do intervalo, foi justamente essa, a questão do mediador, que até então, ali nos reformadores, era assim entendida como o Papa seria esse mediador, e os reformadores veio tirar isso, de fato, da cabeça do povo, mostrando que Jesus Cristo ali é o único mediador. Enfim, agora tem também as corrupções da igreja hoje, né? Que ela acaba de forma sutil, também eu estou falando da religião, né? Também tirando um pouco desse protagonismo do Cristo, tentando tirar e colocando outras coisas como mediador, uma mediação entre Deus e os homens. Mas é uma outra realidade difícil também de mudar na época. Eu fico pensando, né, pastor Barbosa? Rapaz, a coisa complica, porque desde o princípio, né, toda heresia, para ser heresia, tem que ter também um fundo de verdade. Para ser heresia, né? Então, por que nas igrejas ela sobressai? Porque na igreja, abro aspas aqui, né? A igreja é um lugar que se prega a verdade. Né? A verdade, quando ela é contaminada, que vira heresia. Aí vamos para o latim, que eu não falo nem o baianês, nem o carioquês direito, mas no latim diz assim, vicário filhos Dei, o substituto do Filho de Deus. Então, nessa ordenança ou dogma da igreja da época, esse homem, o Papa, era o substituto do Filho de Deus. A gente crê que é uma heresia, porque Jesus, ele, antes de ir, ele nomeou o substituto dele. E importa que eu vá para que o Espírito Santo venha. Quem substitui Jesus, né, não é nem para morrer na cruz, é o Espírito Santo que faz a Escritura Sagrada ser viva. Sim. Que faz o homem pecador irredutível, pedra que nem marreta destrói, e convence aquela vida do seu erro, do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Hoje a gente não tem nas nossas igrejas protestantes, que eu gosto da palavra protestante e gosto da palavra crente, né? O evangelho me adaptei, você é evangélico, eu adaptei. O bom é ser crente, o bom é ser protestante. Jesus é um grande protestante.
João Batista, um grande protestante. Elias, então, né? Então eu vejo que substituir Jesus somente o Espírito Santo, que aliás nem substituir, que eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos, então nenhum é maior do que o outro. Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais. Então, é claro que existe a hierarquia do Deus Pai, existe a hierarquia. Mas no poder, no pensamento, são iguais. Então, hoje não é muito difícil não. Tem muitos homens que liderando a igreja acham que ele pode decretar a falência de uma pessoa, o juízo de uma pessoa, o inferno ou o céu de uma pessoa. Eu fico pensando, se tivesse pena de morte aqui, né? A gente lá em cima da hora vê alguém perdoando um camarada que vai para cadeira elétrica, a maioria não vai acreditar que foi perdoado. Sendo que mediador tem que ser uma pessoa que vai fazer um juízo correto. Tanto que no arrebatamento, da escolha, da colheita, homens não vão poder separar ninguém. Vai vir anjos, com apenas um pensamento, fazer o que é certo. De atender. Por exemplo, já pensou, se fosse eu que fosse escolher a turma aqui na região, da minha família, ia todo mundo pro céu, meu irmão. Eu não posso deixar meu irmãozinho. Coitadinho, é só beber uma biritinha ali, uma cervejinha, vai ter um coração bom. Eu vou levá-lo. Então, esse mediador substituto de Deus, que ainda existe, que eu posso até acreditar que existe um pastor santo, uma irmã santa, né? E tal. E é quando falo santo padre, para eles eu acredito que eles se acreditam que o homem é um santo padre. Se ele viver a vida dos apóstolos, eu também vou acreditar que ele é um santo padre. Se eu não viver a vida dos apóstolos, eu não serei santo. Eu não serei santo. Eu não estou falando que terei santidade plena. Santidade plena só Deus tem. Santidade plena só Deus tem. Então, o meu amigo Zé Carlos falou, Eliel também, esse garoto maravilhoso aqui, né? E tal. Eu estou fazendo uma propaganda, não vou pedir cachê, não. Então eu acredito que nós podemos induzir alguém ao erro na interpretação errada da palavra de Deus. Sim. Eu prego aí, quando eu presidi os pastores, só orientar a gente. Tem coisa que é nossa, gente. Vamos assumir isso aí. Fala de púlpito aí, coisa que é nossa, que não está na palavra. Que não está na palavra. A palavra diz que no derramamento do Espírito Santo, a turma parecia que tinha saído de uma farra de tanta bebida, de tanta cachaça, de tanto vinho. E foram hostilizados, falando, poxa, de manhã desse jeito? Já estão bêbados de manhã, né? Estavam cheios do Espírito Santo. Então eu creio. É claro, a multiforme da graça de Deus, até a gente pode entender isso. Que alguém pode ser bastante eufórico, esfuziante, e outros podem ser santo sem ter isso. Para ninguém dizer assim, eu não fui para o céu por causa disso, daquilo. Tem lugar, em vários lugares diferentes, que tem a sã doutrina e doutrina dos apóstolos. Então eu digo para você, olha, a gente ainda bota a culpa em gente que viveu errado aqui, que vai morrer, vai reencarnar em outro. A Bíblia diz, ao homem foi ordenado morrer uma só vez, depois segue o juízo. Eu não acredito em reencarnação, a Bíblia condena a reencarnação, então tem muitas coisas. Muitas coisas que tem gente aí aproveitando aí, até sessão de espiritismo no meio de evangélico. Não dá para entender um negócio desse, não. Por isso que a nossa reforma tem que ser na mente, no coração, e que Jesus ensinou. Não apenas ler a Bíblia, mas examinar. De vez em quando eu começo a examinar, puxa vida, eu tenho que parar de falar isso aqui, ó. Eu tenho que parar.
Porque o Espírito Santo convence que a gente está errado. Agora tem gente que não conhece nem a Bíblia e fica falando coisas que não existem e que nós praticamos e é verdade. Muito bem. 11 horas e 50 minutos. Professor Ariel, agora é o seguinte, tem muita gente que quando a gente toca nesses assuntos aqui, muita gente dentro da igreja evangélica, aponta logo o dedo para a igreja católica, né? E aí a igreja católica acaba sendo massacrada por muitos evangélicos. Mas os evangélicos acabam se esquecendo das suas próprias corrupções, né? Porque aí você tem, por exemplo, nós temos vários cidadãos aí, por exemplo, que o cara governou ali, fez uma dinastia para ele da igreja, governou 30 anos e quando ele sai, ele passa pro filho. Exato. Então ali é um Puro familiar. É uma um coisa, império, né? É um império próprio. E tem uns que dizem o seguinte: não, esse aqui é meu mesmo e ninguém tira ele e acabou, é dele. Entendeu? E se a gente for falar de corrupção de dinheiro, né, dentro da igreja evangélica, aí que a coisa fica braba mesmo, né? Vai passar vergonha. Então, assim, aí quando a gente fala assim, precisamos de uma nova reforma, será que acontecerá uma reforma nesses moldes aí? Para haver concílio, para haver... Ou essa reforma, como o pastor Barbosa estava falando, individualmente, no coração de cada um? Como é que é, professor? Perfeito. Ó, eu vou dar minha opinião como alguém que busca essa reforma diariamente, de forma interna e externa. Eu creio que a reforma protestante, a gente está falando de uma reforma, né, que completou seus 507 anos, mas antes de ela acontecer externamente, aconteceu dentro de Lutero, quando ele lê Romanos e identifica que só a graça salva, né, que é mediante a fé e tal, o justo viverá pela fé. Então sempre é interno. Precisa que a igreja, né, os que vão querer se levantar, passe primeiro em uma reforma dentro. Eu gosto de uma frase de A.W. Tozer, que foi um grande teólogo também do século XIX e XX, que ele dizia assim, ó: Deus está muito mais interessado de te transformar do que usar a sua vida para transformar alguém. Deus está interessado em fazer que nós sejamos santos para depois a gente pensar em ajudar os outros, né? Até porque a Bíblia fala assim: sede santos porque eu sou santo. Kadosh Barai Kadosh. Ele não disse assim, deixa o outro ser santo, depois você volta e vira santo, tá? Não, é o contrário, é interno para depois externo. Até porque toda reforma e todo avivamento, se ele não acontece internamente, ele não foi avivamento, foi convencimento. Você está convencido de que você é alguma coisa e você quer mostrar para os outros. Avivamento e reforma é sempre interno, sempre. Só que por que eu acho também que o externo precisa acontecer, pastor? Porque como você citou, por mais que agora a gente está citando o século XXI, corrupção na igreja, monopólio, né, a gente vê ali como que a frase sempre é dinheiro, 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 né? Se eu também pegar lá atrás, não foi tudo bonitinho. A reforma não foi... o cristão, né, ouve muito sobre a reforma e pensa, não, foi lindo, Lutero era maravilhoso, Calvino era lindo, não, todo mundo era lindo. Não, a gente tem N relatos escritos. Lutero fez muita coisa ruim, Calvino fez muita coisa ruim. Depois foi surgindo pela reforma os anabatistas, mataram pessoas em nome de Cristo. A gente tem ali uma vertente ali dos presbiterianos que matou muita gente também, literalmente. Então, nem tudo foi flores, né? E hoje em dia é a mesma coisa. Estamos vendo de novo um afastamento de Cristo, um afastamento da Escritura. E eu creio que precisa ter um posicionamento externo. De quem? Desses que internamente se tornaram santo e entendeu que a igreja está parada. Então, normalmente quando eu prego, o pastor Gila e os pastores, eu sempre gosto de falar sobre a Bíblia, né? Normalmente eu tenho uma pregação como que ela chegou até nós, porque poucos cristãos sabem a dificuldade foi para a gente ter o que a gente tem hoje. Do jeitinho que a gente tem, da forma que a gente tem. E quando sabe, poucos cristãos têm a certeza do que está ali na mão. Porque aprendeu apenas ir no domingo, sentar, ler, ouvir o pastor e vida que segue, né? Então a gente não tem um contato diário com a Bíblia. Então eu penso sim, precisa ter essa reforma. E que lá no seminário tinha uma frase muito interessante que o nosso pastor de oração, matéria de oração, ele dizia assim, pare de orar por terceiros, pare de terceirizar a oração, seja você a resposta de oração. Então eu sempre me coloco, que eu seja o reformador, que eu dê trabalho para a igreja, que eu cause reboliço como Lutero causou, que eu seja isso tudo que eu peço para que alguém seja.
Então, por isso que sempre que eu não estou em uma igreja, ou até aqui na rádio, nas aulas, eu bato na tecla, que venha primeiro de mim, para depois eu pedir para alguém. E se alguém quiser vir junto, está precisando, e é uma profecia, para finalizar, Malaquias 4:5. E o coração dos pais serão para os filhos, e os filhos avivarão os corações dos pais, naquele último dia. Então, aquele último dia está chegando, então eu creio que é o momento dos filhos, né, os filhos na fé, realmente se levantar e mostrar para a igreja que está na hora de parar de brincar com o evangelho, né? Muito bem, pastor Zé, e aí, mais alguma coisa a acrescentar, pastor? Acho que já foi abordado, né, o principal dessas questões. Agora, é importante que a gente, acho que cada um de nós olhar para si mesmo, a começar dos pastores, né? Sim. Olhar e fazer sempre uma avaliação de si mesmo, porque quando eu prego em nome de Jesus ou eu prego em meu próprio nome, usando o nome de Jesus, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo para o reino ou eu estou fazendo para mim com a desculpa de que é para o reino? Porque o nosso coração, diz a palavra, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Então, eu deixo aqui essa dica, esse apelo, né, para você que está nos ouvindo, ou seja, pastor ou presbítero, ou apenas um membro da igreja, né? Policie diuturnamente o seu coração, cheque as suas motivações, para que você não esteja fazendo a coisa certa pela motivação errada. Pastor Barbosa, para a gente fechar. Eu creio também que Jesus deixou uma orientação. Ele disse que naquele dia Deus abreviará o tempo. Sim. Para que nem os escolhidos se percam. Eu creio que esse debate aqui, eu creio que é Deus preparando-nos, que em todo tempo de perseguição, de morte, coliseu, um monte de coisa, gladiador, sempre estiveram presentes os remanescentes. Uhum. Eu quero ser um dos remanescentes da fé. Eu quero ser, né? É claro, a gente vai para as igrejas, a gente prega nas igrejas, a gente respeita as igrejas. Eu gosto de falar de Jesus e daquilo que ele fez na minha vida. Não tem testemunho maior do que isso, não. Ter um sermão bonito é legal, eu gosto, eu aprecio sermões bonitos. Rapaz, eu falei assim, quando eu ficar maior e você igual que eu não cresço, a estatura não impede. Então, nesse grande dia, nessa época, um grande grupo vão ser inspirados a sair das quatro paredes, sei lá, falar, apanhar, para falar a verdade, que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Nós somos muito bravos aqui que não tem oposição. Depois. Mas vai ter época que dentro da igreja você vai ser entregue para os carrascos. Dentro da igreja. Crente vai entregar o outro para o carrasco. E parece que hoje só tem aquele que fica na mão a última pá para sepultar alguém. A pá de cal. Então, não sepultou ninguém, mas orientou, sai desse lugar. Sai desse lugar e creio também que Deus também está falando à Igreja Católica. Deus está falando à Igreja Católica também, como sempre falou. Sempre falou, porque ele não quer que ninguém se perca. Nem católico, nem protestante, nem evangélico, nem macumbeiro, nem cachaceiro. O cachaceiro aqui falando de Jesus aqui, ó. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Então, mediador, só Jesus. Muito bem, não tem gente. outro nome. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Melodia, vem aí Rádio Chofé com nosso amigo Léo Pereira e o debate fica assim. Amanhã, terça-feira, 5 de novembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar moído Dona Mirão, quilo 3,75. Leite condensado Italac 395 gramas, 5,29. Vinagre de álcool Maratá 500 ml, 1,35. Ofertas válidas até 10 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on. Sincal, há quase 4 décadas atendendo Vitória da Conquista e todo o sudoeste baiano. São mais de 30 mil itens para construção, reforma e decoração. 265 colaboradores distribuídos em 6 unidades para melhor lhe atender. A Sincal dispõe de sistema moderno de autoatendimento, espaço coral, o maior showroom Biancogres da Bahia e uma área específica para atender arquitetos e decoradores. Vai construir ou reformar? Tem sempre uma Sincal pertinho de você. Prática, serviços terceirizados. Em uma cidade que respira crescimento, existe uma força invisível que ajuda a mover o progresso. Essa força é feita de detalhes, de momentos, de pessoas. Essa força é a prática. Nós entendemos que cada empresa, cada condomínio, shopping que cuidamos, não é apenas mais um cliente, é uma comunidade, um lar. Um sonho que se tornou realidade. Nossa presença pode não ser sempre vista, mas é sentida. Sentida na segurança que você experimenta ao entrar no seu edifício, na limpeza que torna o seu dia mais brilhante, na eficiência que faz cada tarefa parecer mais leve. Sentida na tranquilidade de saber que alguém está sempre cuidando, sempre otimizando, sempre melhorando. Prática. Sempre perto. Venha trabalhar conosco. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, na área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Este recado é para você que quer resultados. Cross Extreme, fábrica de resultados. Em Vitória da Conquista, no bairro Boa Vista. Cross Training a partir de R$ 109,90 por mês. É isso mesmo, planos a partir de R$ 109,90 por mês. Foco e força é na Cross Extreme, fábrica de resultados. Na Avenida Jardim Guanabara, 1110, no bairro Boa Vista. Informações pelo WhatsApp 77998649999 998649999. Cross Extreme é para quem quer resultados. Limpar Soluções.
produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 7798130 6788 98130 6788. Limpar Soluções fica na Avenida São Geraldo 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima. Memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Atenção, esse recado é para você que quer curtir a natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros, pescar, se divertir e descansar com a família. Loteamento Santo Expedito, no distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista. Acesso pela Estrada da Barra ou pela Lagoa das Flores. São mini chácaras de 800 metros quadrados, com água da Embasa e energia elétrica na porta do loteamento. Loteamento Santo Expedito. O único da região com represa particular, rua de acesso à barragem do Rio Quigo. Loteamento Santo Expedito, a sua oportunidade de ter um cantinho aconchegante no campo. Entre em contato através do WhatsApp 77988440318, 988440318. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, @Léo Pereira Jornalista. Instagram, @Léo Pereira Jornalista. E na página do Instagram do Loteamento Santo Expedito, @Loteamento Santo Expedito. O valor à vista pode ser parcelado em até 24 vezes. Não perca esta oportunidade. Da cidade para o campo, é Loteamento Santo Expedito. Olá, boa tarde. Está começando o programa Rádio Chofer, edição desta segunda-feira, dia 4 de novembro, ano 2024. Estamos aqui pela Melodia FM, transmitido também através das multiplataformas digitais, através do canal no Facebook da Rádio Melodia. Tem também o aplicativo da Rádio Melodia que você pode baixar aí através da Play Store do seu celular e acompanhar a Rádio Melodia 24 horas ao vivo. O programa Rádio Chofer é uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira, de segunda a sexta-feira, aqui do meio-dia à 1 da tarde, líder de audiência no jornalismo na metade do seu dia. Hoje, segunda-feira, a probabilidade de chuva em 71%, chuviscou um pouquinho pela manhã em alguns bairros de Conquista, o sol tenta aparecer entre nuvens. A probabilidade de chuva se mantém com uma precipitação pluviométrica de 0,5 milímetros, coisa bem pouca, né? Bem longe do alerta amarelo que, desde a terça-feira da semana passada, vem sendo emitido
pelas estações meteorológicas, mas não confirmado. Uma chuva que viria do estado de Minas Gerais, mas que até o momento, já quase uma semana, essa chuva não chegou. Para amanhã, terça-feira, também pouquíssima probabilidade de chuva para amanhã. Se chover, aquela chuva de início da manhã, aquela garoa, aquela névoa bem fininha, que cá entre nós não serve para molhar um pé de alface, né? Ainda não chegou a tão aguardada chuva nesta primavera brasileira. O que é notícia nos principais jornais do Brasil no início desta semana? Em meio à disparada do dólar, Haddad cancela a ida à Europa a pedido de Lula. Jornal Estado de São Paulo traz na capa: recuperações judiciais batem recorde. Juros altos são os vilões. Recuperação judicial é quando a empresa, a indústria, declara quase falência, né? Pede uma recuperação judicial para poder tentar arcar as dívidas que tem com seus credores. Muitas delas fecham as portas, demitem, e aí, infelizmente, a maioria do dinheiro que a empresa tem já distribuído aí em CPFs, né? Em nome de laranja, em nome dos sócios. Aí quando vai acionar na justiça a pessoa jurídica para poder arcar com dívidas trabalhistas, que são as mais importantes, não se acha nada. Então é uma prerrogativa legal a empresa, a indústria, pedir recuperação judicial. A justiça concede, e aí os trabalhadores, na maioria dos casos, ficam a ver navios. Jornal Globo Rio de Janeiro traz na capa: Kamala Harris aposta nas mulheres e Trump no voto dos descontentes. Eleições nos Estados Unidos. Jornal Correio de Salvador: ladrões agem até com fuzil em desvio de pedágio na Estrada do Coco. São as notícias nos principais jornais do Brasil no início desta semana. Na semana passada, a gente veiculou um depoimento de uma mulher. Eu até deixei claro, recebi aqui um depoimento de uma fonte que eu conheço. Ela não se denominou da área jurídica, mas fez um comentário jurídico, e depois, pesquisando a fundo, nós conseguimos aqui chegar à conclusão de que esse comentário dessa mulher, um vídeo que circulou na internet, é fake, né? Circulou, portanto, aí nas semanas anteriores pelas redes sociais um vídeo em que uma mulher lê um texto que afirma que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autoriza a invasão de domicílio sem que isso configurasse crime. Então é fake. No vídeo a mulher diz, abre aspas: "Bom dia, pessoal. Foi autorizada a invasão de domicílios. Comunistas travestidos de juízes acabaram de relativizar um dos direitos mais preciosos dos cidadãos. Eles autorizaram a tentativa de invasão de sua casa com arma de fogo sem que isso configure crime." Aí ela continua dizendo, aqui são palavras dela: "Pelas novas diretrizes do Poder Judiciário, a tentativa de invasão, mesmo com o uso de arma de fogo, será considerada somente como ato preparatório para a prática de crime. Nesse caso, para crime de roubo. Não condenarão mais o crime tentado. A comunicação, invasão preparatória da propriedade não será a comunização, invasão preparatória da propriedade não será mais passível de prisão ou pena. A 5ª turma do Tribunal Superior de Justiça decidiu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante o uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Convém lembrar que, caso o dono da casa reaja
a tentativa de invasão, este sim estará cometendo crime, uma vez que o meliante não é um criminoso, fecha aspas. O fato ou fake, né, que é um departamento de jornalismo da Globo, consultou o STJ, que afirma que a alegação contida no vídeo é falsa. O vídeo em questão faz referência ao julgamento do agravo em recurso especial de 21 de setembro de 2021, cuja decisão em momento algum autoriza a invasão de domicílio. Trata-se de uma distorção sensacionalista do conteúdo jurídico do julgamento, que diz o tribunal. Segundo o STJ, na ocasião, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para se configurar a modalidade tentada de um crime, é necessário que o agente comece a praticar a ação descrita pelo verbo correspondente ao núcleo do tipo penal. Abre aspas. Com esse entendimento, os ministros negaram provimento ao recurso em que o Ministério Público do Tocantins buscava a condenação de 2 homens por tentativa de roubo. Eles foram flagrados pela polícia com uma arma de fogo após romperem o cadeado e destruírem a fechadura de uma residência com o objetivo de roubá-la. Para o colegiado, no entanto, a ação dos 2 configurou meros atos preparatórios, o que impede a condenação por tentativa de roubo circunstanciado, uma vez que não iniciaram a ação de subtrair, núcleo verbal do artigo 157 do Código Penal, é o que diz o tribunal. Ainda entre aspas, apesar de não haver jurisprudência dominante a respeito da questão, o acórdão da 5ª turma apontou precedente da 3ª sessão. Naquele julgamento, o colegiado consignou que não se poderia imputar aos réus a prática de roubo circunstanciado tentado, pois em nenhum momento ocorreu o início da conduta tipificada no artigo 157 do Código Penal. Uma matéria sobre a decisão foi publicada à época no portal do STJ em 2021. O acórdão também ficou disponível para ser lido na íntegra. Então são interpretações que aí essa senhora utilizou através desse texto, entre aspas, que eu li aqui, para dizer que a justiça não estava condenando, estava aí tomando uma decisão através desta 5ª turma, de acordo com ela, que não condenaria bandidos que com arma estourassem cadeado, arrombassem a fechadura na tentativa de roubo. Ou seja, que enquanto o roubo não fosse consumado, essa tentativa de adentrar o espaço privado não tipificaria crime, de acordo com ela. Então, gerou aí burburinho em relação a esse vídeo dessa senhora e que a fato ou fake, o Departamento de Jornalismo da Globo apurou junto ao Superior Tribunal de Justiça e concluiu, portanto, que é fake. Nós temos aqui, vamos trazer no nosso noticiário também, lembrando que você pode participar conosco aqui do programa Rádio Chofer enviando suas perguntas, suas sugestões de pauta através do WhatsApp da Rádio Melodia, através do chat do próprio Facebook, né? Quando a transmissão é veiculada através do Facebook, o chat fica à disposição, e também através do meu Instagram. Só seguir aí, @LeoPereiraJornalista no Instagram, @LeoPereiraJornalista. Com profundo pesar que nós da Rádio Melodia informamos o falecimento do cantor Aguinaldo Raiol, aos 86 anos, ocorrido hoje, segunda-feira, em São Paulo. O artista estava internado no Hospital São Paulo, bairro de Santana, após sofrer uma queda no banheiro de sua residência. Aguinaldo Coniglio Raiol, natural do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira artística ainda na infância, destacando-se por sua voz potente e repertório romântico, especialmente com canções italianas.
Ao longo de mais de 7 décadas de carreira, consolidou-se como um dos grandes nomes da música brasileira, atuando também como apresentador e ator. Em setembro do ano passado, Aguinaldo foi internado para tratar uma pneumonia, recebendo alta após 11 dias de internação. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs, à equipe médica, etc. A música brasileira perde um de seus ícones, cuja voz e carisma marcaram gerações. Nossos sentimentos à família, amigos e admiradores do cantor Aguinaldo Raiol, que nos deixa hoje aos 86 anos de idade. Blog do Kaique Santos traz a seguinte informação. Projeto de lei 91/2024, elaborado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, propõe reajustes salariais para a prefeita Sheila Lemos e outros cargos do Poder Municipal, de 56,81% até 61,23%, com aplicação a partir de 2025. Com a aprovação, o salário da prefeita poderá passar dos atuais R$ 19.132 para R$ 30.000, um aumento de 56,81%. Já o vice-prefeito passaria a receber R$ 20.000, um aumento de 61,23%. Os secretários municipais, são cargos ocupados por pessoas escolhidas pela prefeita, passaria para R$ 18.000, um aumento de 66%. O argumento para o reajuste é a defasagem salarial desde o último aumento ocorrido em 2012, sendo realizados apenas ajustes inflacionários desde aquela época. Na última sessão, o vereador Chico Estrela destacou que a cidade de Vitória da Conquista está há 12 anos sem reajuste. Lembrando que o Chico Estrela não ganhou para vereador novamente, não foi reeleito. Mas, como se sabe, é do lado da prefeita Sheila Lemos, e aí quando ele, ainda vereador, defende esse aumento salarial, é porque alguma coisinha ele vai morder na gestão, né? Alguma secretaria, algum cargo de confiança, isso aí é líquido e certo, né? E ele diz que é necessário o aumento aí dos vencimentos para os servidores e também para a prefeita, que, segundo ele, tem mostrado grande capacidade administrativa, tanto no setor público quanto privado. O vereador Anderson Ribeiro, PCdoB, declarou que votará contra o projeto, considerando que ele não condiz com a realidade orçamentária. Ele afirmou que espera um novo projeto mais alinhado com as condições econômicas e sociais da população de Conquista. Ricardo Babão, do PDT, primeiro secretário da Câmara, um dos responsáveis pelo projeto, imagina aí por que ele tem interesse, né? Argumenta que os subsídios estão defasados, né? Caso o projeto seja aprovado, o salário da prefeita ficará acima do recebido por prefeitos de 17 capitais. Olha, o salário da prefeita, com esse aumento para 30 mil, vai ser maior que Salvador, onde Bruno Reis recebe R$ 25.322,25. A composição salarial dos vereadores que foram eleitos na Bahia varia de acordo com cada município. Um levantamento do jornal à Tarde apontou que um vereador pode ganhar R$ 15.000 ou R$ 23.000, a depender da cidade que ele foi eleito e a capacidade econômica da cidade. A pesquisa levou em conta as cidades de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Itabuna e Juazeiro, através do portal da transparência. Todo mundo tem acesso lá para saber quanto que os funcionários da prefeitura e da Câmara ganham, sejam eles servidores concursados ou não. Em Vitória da Conquista, os vereadores votaram a favor do aumento salarial e passará a valer no ano que vem, para o valor aí de R$ 18.742,91, quase atingindo o valor do salário da prefeita, atualmente R$ 19.132. Só para se ter uma ideia, o vereador em Salvador recebe R$ 23.428, Feira de Santana R$ 18.991,
Lauro de Freitas 18.742, Ilhéus 17.300, Conquista 18.742, empatado com Lauro de Freitas, veja aí os valores, né? Empatado com Lauro de Freitas, R$18.742. Lauro de Freitas fica ali na região metropolitana de Salvador, que tem um giro financeiro gigantesco, né? A Constituição Federal estabelece que o salário desse cargo deve ser definido pela própria Câmara Municipal de cada cidade. Quando você deixa para o próprio interessado decidir, minha gente, você espera o que disso? Que todo mundo decida a favor, claro. O cálculo do piso deve levar em conta a quantidade de habitantes, os ganhos dos deputados estaduais no estado. Segundo a legislação, os deputados estaduais aqui da Bahia, né? Segundo a legislação, quem determina, quando eu digo deputados estaduais do estado da Bahia, viu, gente? Não é pleonasmo, não. Deputado estadual, claro que é do estado, né? Mas quando eu digo, tem que usar em consideração o que ganha deputado estadual no estado da Bahia. Quantos habitantes tem a cidade? Segundo a legislação, quem determina o mínimo e o máximo de um vereador que um vereador pode receber é a própria casa. O teto varia de 20% a 75% do salário do deputado e o percentual aumenta de acordo com o número de habitantes. O piso é de 3% do valor pago a um deputado estadual, já o valor máximo varia conforme o tamanho da população da cidade. Pois bem, né? E aí todo ano, greve, briga, disputa. Eu estou falando até pelos profissionais da educação, né? Quantas manifestações dos professores municipais nós aqui da imprensa acompanhamos e a prefeitura se negando a concordar com o aumento pedido pelos professores, pelo sindicato dos professores, chegando lá só, às vezes, a empatar com a inflação. Você tem a inflação no ano aí, por exemplo, ano passado, ficou entre 5% e 7%, alguma coisa desse tipo. 5%, 7%, você coloca 5% no salário do professor a mais, ele não consegue nem pagar a diferença do valor do gás do ano anterior. Imagina se você calcular a inflação de 5% em tudo, é 5% a mais no gás, 5% a mais no combustível, 5% a mais na verdura, no legume, na carne. Aí quando você pega um salário aí de R$1.000, um exemplo, não é o caso, né? Só simbólico que eu estou dizendo, né? Mas você pega aí R$1.000, bota 5%, meu amigo, vai para R$1.050. R$50 você não aumenta nem 20, não consegue pagar mais do que um botijão de gás que aumentou R$20, R$30 aí num determinado espaço de tempo. E aí vem a Câmara e a Prefeitura aumentando os seus próprios salários, né? E pensa, isso aí não é um mês, não. A prefeita não vai ganhar, não vai mudar o salário dela de 19 mil para 30 mil só num mês, não. É todo mês, 12 meses no ano, 4 anos, e quem entrar depois vai continuar com os 30 mil e vai propor até outros aumentos. Para mim, é uma imoralidade isso, imoralidade. Rápido intervalo, nós já voltamos com a segunda meia hora do programa Rádio Chofer, um oferecimento da Unimed Sudoeste, Sincal, Clínica de Estética doutora Lívia Dias, Prática Administradora e Serviços Terceirizados, Cross Extreme, Fábrica de Resultados, Cross Academia CrossFitting aqui de Vitória da Conquista, loteamento Santo Expedito, único com represa particular, aqui em Vitória da Conquista, no distrito de São Sebastião. Limpar, produtos de limpeza, vendendo no atacado e no varejo.
Rápido intervalo, já retorno. Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on. Simcal, há quase 4 décadas atendendo Vitória da Conquista e todo o sudoeste baiano. São mais de 30 mil itens para construção, reforma e decoração. 265 colaboradores distribuídos em 6 unidades para melhor lhe atender. A Simcal dispõe de sistema moderno de autoatendimento, espaço coral, o maior showroom Biancogres da Bahia e uma área específica para atender arquitetos e decoradores. Vai construir ou reformar? Tem sempre uma Simcal pertinho de você. Prática, serviços terceirizados. Em uma cidade que respira crescimento, existe uma força invisível que ajuda a mover o progresso. Essa força é feita de detalhes, de momentos, de pessoas. Essa força é a prática. Nós entendemos que cada empresa, cada condomínio, shopping que cuidamos, não é apenas mais um cliente, é uma comunidade, um lar, um sonho que se tornou realidade. Nossa presença pode não ser sempre vista, mas é sentida. Sentida na segurança que você experimenta ao entrar no seu edifício, na limpeza que torna o seu dia mais brilhante, na eficiência que faz cada tarefa parecer mais leve. Sentida na tranquilidade de saber que alguém está sempre cuidando, sempre otimizando, sempre melhorando. Prática. Sempre perto. Venha trabalhar conosco. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, na área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Este recado é para você que quer resultados. Cross Extreme, fábrica de resultados. Em Vitória da Conquista, no bairro Boa Vista. Cross Training a partir de R$ 109,90 por mês. É isso mesmo, planos a partir de R$ 109,90 por mês. Foco e força é na Cross Extreme, fábrica de resultados. Na Avenida Jardim Guanabara, 1110, no bairro Boa Vista. Informações pelo WhatsApp 77998649999 998649999. Cross Extreme é para quem quer resultados. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788 981306788. Limpar Soluções fica na Avenida São Geraldo 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima. Memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Atenção, esse recado
é para você que quer curtir a natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros, pescar, se divertir e descansar com a família. Loteamento Santo Expedito, no distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista. Acesso pela Estrada da Barra ou pela Lagoa das Flores. São mini chácaras de 800 metros quadrados, com água da Embasa e energia elétrica na porta do loteamento. Loteamento Santo Expedito. O único da região com represa particular, rua de acesso à barragem do Rio Quigo. Loteamento Santo Expedito, a sua oportunidade de ter um cantinho aconchegante no campo. Entre em contato através do WhatsApp 77988440318, 988440318. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, @Léo Pereira Jornalista. Instagram, @Léo Pereira Jornalista. E na página do Instagram do Loteamento Santo Expedito, @Loteamento Santo Expedito. O valor à vista pode ser parcelado em até 24 vezes. Não perca esta oportunidade. Da cidade para o campo, é Loteamento Santo Expedito. Estamos de volta com o programa Rádio Show, edição desta segunda-feira, dia 4 de novembro, ano 2024, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, presidente Álvaro Souza. Um abraço também a toda a diretoria do Sindivitcar, Sindicato dos Transportadores de Cargas de Vitória da Conquista, o presidente João Matos. Vaga para motoristas, requisito CNHD ou E, experiência com ônibus, carreta ou caminhão acima de 8 toneladas, comprovada em carteira de trabalho, salário compatível com a função, benefícios, vale transporte, vale alimentação, café da manhã e almoço na empresa. São vagas para Entran, a empresa Entran. Tem vagas aqui no estado da Bahia, tem vagas para Minas Gerais, tem vagas para São Paulo, lá na Grande São Paulo, Guarulhos. Os interessados podem enviar o seu e-mail para o seu currículo, aliás, para o e-mail treinamento@entran.com.br. Treinamento@entran, EMTRAM de novo, entran.com.br. Hoje é um dia específico para uma campanha de doação de sangue para dona Valdete Santos Silva. Para você que tem qualquer tipo sanguíneo, qualquer um, A, B, AB, O, negativo, positivo, não tem problema. É só ir até o Hospital São Vicente, ali na Praça Hercílio Lima, Hospital São Vicente, fazer sua doação de sangue. O sangue é reposto no organismo no mesmo dia. É só informar, olha, a doação que eu estou fazendo é para senhora Valdete Santos Silva. Ela é amiga nossa do Sintravc, cunhada do Dielson, que é irmão do nosso presidente Álvaro Souza. Qualquer tipo de sangue para essa doação, todos juntos na corrente do bem. Ok? Então aguardamos aí a sua doação. Recebi também aqui uma matéria hoje, já pela manhã, do seu Eduardo. O Eduardo é nosso vice-presidente, Eduardo Dutra César, vice-presidente do Sintravc, que traz a seguinte informação aqui, o senhor Eduardo mandou de manhã. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizou um estudo a pedido do jornal Estadão para descobrir qual a profissão mais indesejada entre os brasileiros. Infelizmente, motorista de ônibus urbano liderou o ranking das ocupações com carteira assinada indesejadas nos últimos 5 anos, é o que aponta um estudo. Então vou trazer aqui até a 10ª posição e saber aí do nosso ouvinte se concorda ou não com isso. Então, as profissões
oficiais com carteira assinada mais indesejadas nos últimos 5 anos. Ó, em primeiro lugar, motorista de ônibus urbano, o sistema de transporte coletivo circular. Depois vem gerente de restaurante. Depois vem supervisor de telemarketing e atendimento. Em quarto lugar, conferente de carga e descarga. Quinta posição, operador de empilhadeira. Sexta posição, costureiro. A máquina, aquele costureiro que utiliza a máquina para confecção em série, em grandes fábricas. Em sétimo lugar, operador de máquinas fixas em geral. Oitava posição, apontador de produção. Nona posição, professor de ensino superior na área de prática de ensino. E 10ª posição, costureiro na confecção em série. Indústria. Mas o que chama muita atenção é exatamente isso. Primeira função, motorista de ônibus urbano, numa pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, liderando o ranking das ocupações com carteira assinada indesejadas. E a gente já abordou a situação relacionada aos motoristas de ônibus, principalmente no recorte psicológico, né? Trouxemos aqui no programa Rádio Chofer profissionais da psicologia, da terapia ocupacional, psiquiatras. É necessário procurar tratamento. Toda profissão é estressante, não tenha dúvida disso. Agora, o motorista de ônibus que está debaixo de sol, de chuva, de um estresse intenso, que tem que ter a preocupação com o trânsito, que é essencial. Preocupação com as paradas, abre porta, fecha a porta. Aí você está lidando com gente. Você tem lá seu problema em casa que a gente infelizmente não consegue deixar em casa. Traz para o trabalho, cabeça cheia, cabeça quente, estresse, buzina, o povo que dirige mal, conquista a cidade que recebe gente, tudo quanto é cidade da região. O camarada não sabe nem andar na cidade dele, que tem 100 habitantes, vem dirigir em Conquista. Não é fácil. E aí você tem aquele usuário do transporte que também tem seus problemas, que chega para pegar ali o itinerário do ônibus já revoltado, e aí acaba muitas das vezes ofendendo o motorista, e ainda tem gente que defenda o final da profissão de cobrador. O cobrador, nós já falamos aqui, o presidente Álvaro Souza, inclusive, era cobrador de ônibus. Ele falou: o cobrador, ele é um auxiliar de bordo, é o cobrador que aciona lá a plataforma quando chega uma pessoa com necessidade de acessibilidade especial, um cadeirante, um idoso, uma gestante, uma mãe ou um pai com criança de colo. É o cobrador que faz isso. Não tem como você tirar mais ainda um auxílio de dentro do ônibus e passar para o motorista. Já pensou o motorista tendo que dirigir, abrir porta, acionar rampa de acesso para cadeirante, receber dinheiro, dar troco? É um absurdo quem defenda o fim da função de cobrador dentro de um ônibus. Você vê, se o próprio motorista está entre as profissões mais indesejadas, pensa aí se você tirar o cobrador também. Aí que a coisa desanda. Noticiário nacional, a pergunta é: qual o impacto das eleições norte-americanas no Brasil? Agência Rádio Web. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal, na voz de quem conhece. Jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o fato do dia, as informações da capital do poder. A capital do poder hoje respira ares norte-americanos, né? Até parece que a gente não está no Brasil, porque só se fala de Estados Unidos. Os Estados Unidos
são uma das nações mais importantes do mundo. E as eleições norte-americanas, que acontecem neste 5 de novembro, de alguma maneira impactam em vários lugares do planeta Terra. E com o Brasil não seria diferente, até porque o Brasil é um parceiro antigo dos Estados Unidos, seja do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Sem contar que o Brasil é estratégico diante da sua posição na América do Sul, não só por ser o maior país da América Latina, mas também um líder nato. Lembrando também que o Brasil hoje é um dos países que lidera o BRICS, já que foi um dos países que formou o BRICS, que é uma união de países importantíssimos, que hoje inclusive foi ampliado com também a comunidade árabe e outros países que também pretendem entrar. Mas inicialmente o BRICS era formado justamente o B de Brasil, com a Rússia, a Índia, a China toda poderosa e a África do Sul. De qualquer maneira, o Brasil tem essa importância, seja do ponto de vista das relações internacionais, seja do ponto de vista da América Latina, seja do ponto de vista da economia norte-americana. Então, por que esse assunto toma todas as atenções da mídia brasileira? Justamente porque não se sabe quem vai ganhar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com uma disputa muito semelhante ao que aconteceu no Brasil na última eleição, onde o presidente Lula foi vitorioso, mas apenas com cerca de 1% de diferença do concorrente, que era justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa polarização que deu a vitória a Lula foi, até depois da eleição, muito criticada e, de outra forma, também questionada por quem perdeu a eleição. E nos Estados Unidos parece que se repete um pouco esse quadro eleitoral, já que às vésperas da eleição não se sabe quem poderá ser o vitorioso. Quase todos os institutos de pesquisa norte-americanos demonstram que há um empate entre os dois candidatos, sendo que de um lado está justamente o ex-presidente Donald Trump, que disputa pelo Partido Republicano, contra a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que disputa pelo Partido Democrata. Essa disputa polarizada entre republicanos e democratas também demonstra que lá não vai ser fácil saber quem vai ganhar, e mesmo após as eleições, dependendo de quem seja vitorioso, ainda pode ter questionamentos sobre se a vitória foi justa ou legal. De qualquer maneira, o Brasil está atento, justamente porque essas relações impactam a nossa vida, mas em especial com relação à economia. Porque, dependendo de quem ganhe nos Estados Unidos, pode haver, de fato, uma mudança com relação a estas relações econômicas, não do ponto de vista de rompimento. Até porque, como disse, o Brasil é muito importante no cenário internacional e os Estados Unidos não romperiam com o Brasil, mas pode comprar menos produtos, pode haver restrições, pode haver um protecionismo norte-americano dos seus próprios produtos. Isso pode afetar a economia brasileira e a vida do cidadão brasileiro. Por isso, essa atenção. Do ponto de vista político, dificilmente haverá uma ruptura. De qualquer maneira, o Brasil estando alinhado a um partido democrata como Kamala Harris, é melhor a convivência do que Donald Trump. Lembrando que o próprio presidente Lula, nos últimos dias, inclusive foi criticado por isso, acabou dizendo que a sua preferência seria pela vitória de Kamala Harris. De qualquer maneira, estamos atentos aqui em Brasília, lembrando a vocês, e não se assombrem, porque estou aqui só eu, Alexandre